Eu estava lá, de pé, com o peso de 65 anos de batalhas nas costas, o uniforme invisível de um veterano ainda apertando minha alma, enquanto o caixão de minha sogra repousava em silêncio no centro da sala. O ar estava grosso, saturado de lágrimas contidas e sussurros que cortavam como lâminas. Mas então, entre o murmúrio dos pêsames, vi algo que fez meu coração parar. Minha esposa, Clara, com seus olhos de quem carrega segredos, sendo puxada para um canto pelo meu próprio irmão. Um toque que não era de conforto. Um olhar que não pertencia a um luto compartilhado. O que você faria se no meio de uma despedida descobrisse que a traição estava mais viva do que o próprio morto? Você já parou para pensar que os momentos mais sagrados da vida podem esconder os pecados mais vis? Eu acreditei por décadas que o amor era uma fortaleza inexpugnável, que a lealdade era uma lei gravada em pedra. Mas ali, naquela capela fria, com o cheiro de flores murchas impregnado nas cortinas, percebi que até as verdades mais sólidas podem rachar. Cada passo que eu dava em direção a eles era como caminhar sobre brasas. Cada palavra que eu tentava engolir queimava mais fundo. Porque justo ali, no velório de alguém que unia a família, eu sentia que estava prestes a perdê-la. Não era apenas o que eu vi, era o que eu senti. Uma corrente gelada subindo pela espinha, como se meu instinto de soldado, treinado para farejar o perigo, tivesse acordado de um longo sono. Clara, com seus cabelos grisalhos caindo sobre os ombros, parecia menor, mais frágil, mas havia algo em seu rosto que eu não decifrava. Medo, culpa, ou algo pior, algo que ela escondia de mim há anos. E meu irmão, com aquele sorriso torto que eu conhecia desde menino, o que ele estava sussurrando que fazia as mãos dela tremerem? Você já se perguntou o que é pior? Descobrir uma traição ou perceber que ela sempre esteve ali, rindo da sua cegueira? Eu poderia ter gritado, poderia ter atravessado a sala e arrancado a verdade deles com as mãos. Mas algo me parou. Talvez o peso de todos os olhos na sala, ou talvez a dúvida que já começava a corroer minha certeza. E se eu estivesse errado? E se o que eu vi fosse apenas um reflexo distorcido do luto? Ou pior, e se fosse real? Mas apenas a ponta de algo muito maior, algo que mudaria tudo o que eu acreditava sobre minha vida, minha esposa, minha família. O velório não era mais sobre a morte de minha sogra. Era sobre o que estava morrendo dentro de mim. Você continuaria assistindo, sabendo que cada segundo pode despedaçar tudo o que você chama de lar? Fique comigo, porque essa história não é sobre o que parece. Cada palavra que eu vou te contar é uma peça de um quebra-cabeça que só faz sentido no final. Ignore um detalhe, e você nunca vai entender por que, naquela noite, o silêncio da capela era mais alto que qualquer grito. O que Clara estava escondendo? O que meu irmão queria dela? E por que, mesmo agora, enquanto conto isso, sinto que a verdade ainda está me esperando, escondida em algum canto escuro? Você está pronto para descobrir o que realmente aconteceu? Ou vai virar as costas antes que o véu caia? O ar da capela era denso, carregado pelo perfume adocicado das flores e pelo peso de um luto que parecia encobrir algo mais sombrio. Eu, com 65 anos, sentia as cicatrizes de um veterano pulsarem enquanto observava Clara, minha esposa, a poucos metros. Seu rosto, marcado por décadas de amor, estava pálido, os olhos fixos no caixão de sua mãe. Então, vi meu irmão, Ricardo, aproximar-se, sua mão tocando-a com uma intimidade que não era de consolo. O olhar calculista de quem sempre tomou o que quis. Meu instinto de soldado despertou, um alarme interno que não mentia. O que você faria se visse a traição se desenrolar no meio de uma despedida sagrada? Eu me lembro de Clara aos 25 anos. Sua risada como um farol na escuridão da guerra. Ela era minha promessa de paz, minha razão para seguir. Por 30 anos, construímos uma vida, enfrentando perdas e silêncios. Mas ali, no velório, ela parecia distante, como se um segredo a separasse de mim. Ricardo, meu oposto, ele o charme, eu o dever,
sussurrava com ela, e cada palavra era uma rachadura na nossa história. Eu não podia ficar parado. Clara, chamei, minha voz cortando o murmúrio da capela. Ela virou-se, os olhos arregalados, mas hesitou. Eu dei um passo à frente, o assoalho rangendo, e o silêncio dos presentes pesava como chumbo. A raiva queimava, mas eu era um soldado, treinado para agir. Ricardo, afaste-se dela, ordenei atravessando a sala. Ele levantou as mãos com aquele sorriso torto de menino e disse: Calma, mano. Só estamos conversando. Conversando? Com toques que não pertenciam? Clara desviou o olhar, as mãos trêmulas. Ignorei os olhares curiosos e segurei seu braço, gentil, mas firme. Lá fora, agora, eu disse, puxando-a para a porta. Ela resistiu, um passo hesitante, mas seguiu. O vento frio do lado de fora cortava, e eu sabia que a verdade estava próxima. O que está acontecendo? Perguntei, buscando a mulher que amei por décadas. Sob o céu cinzento, Clara tremia, não só pelo frio. Não é o que parece, ela disse, os olhos marejados. Não é o que parece? Então por que Ricardo estava tão perto? Clara, eu mereço saber, insisti, segurando seus ombros. Ela respirou fundo e disse: Ricardo sabe de algo, sobre minha mãe. Minha mente... Parou, sobre sua mãe? O que ele sabe? Perguntei, minha voz mais dura. Clara baixou os olhos. Ele está me pressionando, quer que eu fique quieta. Pressionando? Chantageando minha esposa no velório de sua mãe? A raiva cresceu, mas também a confusão. Fale, Clara, não me deixe no escuro. Ela hesitou, e eu senti o peso de um segredo que mudaria tudo. Voltei à capela, minha mente em guerra. Ricardo conversava com um primo, seu charme disfarçando qualquer culpa. Eu o encarei, ignorando os outros. O que você está fazendo com... ela? Minha voz era um trovão contido. Ele riu, mas seus olhos traíam nervosismo. Você sempre foi paranoico, disse, mas eu não recuei. Fique longe da minha esposa, avisei, cada palavra um ultimato. Ele deu de ombros, mas notei um tremor em sua mão. Eu precisava de respostas, e agora? Clara estava perto da saída, os olhos vermelhos, como se tivesse chorado em segredo. Fale comigo, implorei, minha voz quebrando. Ela olhou para mim e disse: É sobre minha mãe. Ricardo sabe de algo que ela escondeu. O que você faria se sua família guardasse segredos tão pesados? Eu a levei para um canto reservado, longe dos olhos da capela. Ricardo disse que minha mãe deixou algo. Um segredo que eu não deveria saber. Ela sussurrou, a voz trêmula. Um segredo? Minha sogra, que foi uma mulher aparentemente tão reservada, tinha algo a esconder? O que ele quer com isso? Perguntei, minha mente correndo. Clara engoliu, em seco. Ele quer que eu o proteja, que não conte a ninguém. Proteger? De quê? Eu segurei sua mão tentando ancorá-la. Clara, você não precisa obedecê-lo. Me conte tudo. Ela olhou para mim, o medo misturado com determinação. É sobre minha mãe e Ricardo. Eles tinham um caso. Um caso? Meu coração parou. Minha sogra e meu irmão, o choque me atingiu como uma granada. Minha sogra, a mulher que nos uniu com Ricardo. Quando? Perguntei, minha voz rouca. Clara respirou fundo. Desde o nosso casamento e... há mais. Mais? Meu peito apertou. Minha mãe terminou com ele, mas Ricardo nunca superou. Ele guardou isso por anos, e agora usa contra mim. Usa contra ela? Chantageando Clara com um segredo de décadas? A raiva voltou mais forte. Por quê? O que ele quer? Perguntei. Clara hesitou. Ele quer dinheiro, herança, qualquer coisa que minha mãe deixou. Dinheiro? Meu irmão reduzido a isso? Eu senti a traição cortar mais fundo que qualquer lâmina. Como ele ousava? Eu voltei ao salão, os olhos fixos em Ricardo. Ele percebeu, e seu sorriso vacilou. Eu o puxei para um corredor vazio, longe dos outros. Um caso com a mãe dela? Perguntei, sem rodeios. Ele congelou, o rosto pálido.
Quem te contou? Ele murmurou, mas eu o cortei. Clara, e agora você a ameaça? Minha voz era puro aço. Ricardo tentou rir, mas era forçado. Você não entende, mano. Era amor. Amor? Isso não justificava nada. Você está chantageando minha esposa, eu disse avançando. Ele recuou, as mãos erguidas. Calma, eu só queria o que me pertence. Pertence? A ganância dele me enojou. Eu sabia que precisava detê-lo agora. No corredor, o silêncio era opressivo. Você vai parar, ordenei, meu dedo no peito dele. Ou eu conto a todos, aqui e agora. Ricardo engoliu em seco, o charme desmoronando. Você não faria isso, ele disse, mas sua voz tremia. Teste-me, respondi, meus olhos cravados nos dele. Ele hesitou e então cedeu. Tudo bem, eu paro. Mas eu não confiava nele. Voltei para Clara, que esperava, os olhos cheios de dor. Ele confessou, eu disse sentando ao lado dela. Um caso, e agora chantagem. Ela assentiu aliviada, mas machucada. Eu não queria que você soubesse, ela murmurou. Por que ela carregava esse peso sozinha? Eu segurei sua mão, sentindo o calor que sempre me guiou. Nós enfrentamos isso juntos, prometi. Mas a raiva contra Ricardo ainda queimava. Ele não merecia sair impune. Vou garantir que ele não toque em você de novo, eu disse, minha voz firme. Clara apertou minha mão e vi a mulher que amei voltar, mesmo que ferida. Eu só queria proteger você, ela disse. Proteger-me? Isso partiu meu coração. Voltei ao salão, onde Ricardo agora evitava meu olhar. Eu sabia que isso não terminava ali. Ele pagaria, mas de forma justa. A capela, com seus lamentos, era agora o palco de uma verdade exposta. O que você faria com uma traição tão antiga? Eu reuni Clara e alguns parentes próximos em um canto da capela. Ricardo tem algo a dizer, anunciei, minha voz alta, o suficiente para chamar a atenção. Ele ficou rígido, mas os olhares o encurralaram. Fale, eu disse, cruzando os braços. Ricardo hesitou, o suor brilhando em sua testa. Eu cometi erros. Ele começou, a voz baixa. Com a mãe de Clara, anos atrás. Um murmúrio percorreu o grupo. Clara apertou minha mão e eu senti sua força voltando. E ameacei Clara por causa disso, ele admitiu, os olhos no chão. A confissão era um peso levantado, mas também uma ferida aberta. Eu sabia que a família nunca seria a mesma, enquanto os outros reagiam, choque, raiva, tristeza. Eu mantive Clara perto. Você fez a coisa certa, ela sussurrou e eu assenti. Mas Ricardo não escaparia tão fácil. Você vai devolver qualquer dinheiro que tentou tomar, eu disse, encarando-o. E vai pedir desculpas, formalmente. Ele assentiu, derrotado, e eu senti um alívio amargo. A verdade estava exposta, mas a dor permanecia. Clara olhou para mim e vi gratidão em seus olhos. Obrigada por não desistir de mim, ela disse. Desistir? Nunca. Mas como consertar uma família quebrada por um segredo tão velho? Eu sabia que o caminho seria longo. Eu voltei ao centro da capela, onde o caixão de minha sogra repousava. A mulher que nos uniu tinha seus próprios segredos, mas isso não diminuía seu legado. Clara ficou ao meu lado, e juntos enfrentamos os olhares dos outros. Vamos superar isso. Prometi, minha voz firme. Ela assentiu, e senti nossa conexão se fortalecer. Ricardo, agora isolado, parecia menor, seu charme apagado. Eu sabia que ele enfrentaria as consequências, não só da família, mas da própria consciência. A capela, com suas velas, testemunhava o fim de um segredo e o início de uma nova luta. Mas com Clara, eu estava pronto. As últimas palavras de Ricardo ainda ecoavam na capela, sua confissão pairando como poeira que se assenta após uma explosão. Eu segurava a mão de Clara, sentindo o calor que sempre me trouxe de volta à vida, enquanto os olhares da família se dispersavam, alguns em choque, outros em silêncio. O segredo de minha sogra, o caso com meu irmão, a chantagem que tentou,
nos separar. Estava exposto, nu, como uma ferida que finalmente respira. Mas ali, ao lado de Clara, percebi que a verdade não é um fim, é uma ponte. Cada batalha que enfrentei, cada promessa que mantive, me ensinou que o amor não é a ausência de dor, mas a coragem de atravessá-la. Você já enfrentou uma verdade que parecia grande demais e descobriu que ela só te fez mais forte? Clara apertou minha mão, seus olhos, antes nublados por segredos, agora refletindo uma força que reacendia a mulher que sempre amei. O peso do passado de sua mãe, as manipulações de Ricardo, não nos destruíram, nos moldaram. Minha sogra, com suas falhas, nos deixou mais que um segredo. Deixou a lição de que somos todos luz e sombra, escolhas e arrependimentos. Aprendi nas trincheiras da vida que a verdadeira guerra é interna, e vencer não é apagar o inimigo, mas reconstruir. O que ele tentou roubar? Com Clara, escolhi reconstruir. O amor é um campo de batalha onde cada ferida conta uma história, e a nossa, agora, era de redenção. O que você reconstrói quando o mundo tenta te fragmentar? Ricardo, agora isolado, era apenas um homem diminuído por suas escolhas. Sua confissão não trouxe justiça plena, mas clareza, como o primeiro raio de sol após uma tempestade. A capela, testemunha silenciosa, viu o fim de um ciclo e o início de outro. Olhei para Clara e vi não apenas minha esposa, mas a mulher, que escolheu me proteger, mesmo quando o silêncio a machucava. Minha sogra, em seu repouso eterno, nos mostrou que os segredos não definem uma vida. O que fazemos com eles, sim. Escolhemos a verdade, e com ela, a possibilidade de recomeçar. Quando foi a última vez que você escolheu a verdade, mesmo sabendo que ela doeria? Enquanto os outros se despediam do caixão, eu me despedia de uma ilusão, a de que o amor é intocável, de que a família é imune à traição. Cada passo que dei, cada palavra que arranquei, foi um ato de fé na possibilidade de renovação. A vida, como qualquer batalha, exige coragem para enfrentar o que nos fere. Somos todos soldados, carregando segredos que nos moldam, mas é na coragem de revelá-los que nos tornamos maiores que nossas dores. Clara e eu saímos da capela de mãos dadas, não como sobreviventes, mas como construtores de um novo começo. O que você carrega que ainda precisa ser enfrentado para que você possa recomeçar? Essa história não termina aqui. Ela vive em você. Se esse momento te tocou, leve-o adiante. Enfrente suas verdades, por mais pesadas que sejam. Curta este vídeo, comente o que te marcou, compartilhe com quem precisa de coragem. Inscreva-se, porque essa jornada de revelar o que está oculto é nossa, juntos. A capela nos ensinou que a verdade liberta, mas só se você a abraçar. Você está pronto para dar o próximo passo e construir algo que ecoe além do silêncio? Silêncio?